Bem-vindo a mais um episódio de Novos Clássicos Show, o nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio de hoje no site. Vambora. A aprovação do presidente Lula finalmente supera a desaprovação. Então, Atlas Intel, que é o melhor instituto de pesquisa do mundo, tipo, é basicamente... Um abraço, Andrei Roman. É o melhor por uma margem tão ridícula que basicamente você pode desconsiderar todos os outros se a Atlas Intel fala uma parada. Literalmente. Então, eles lançaram aqui, cara, a aprovação do Lula tá superando a desaprovação pela primeira vez em muito tempo. Aí tem esse gráfico aqui, a gente vai passar pelo PDF que eles publicaram, que é bem interessante, que tem muito detalhamento demográfico, enfim. Mas você vê, a aprovação do presidente Lula, ela, antes de novembro de 2024, ela era positiva, né? Então tava na casa de 50%, enquanto a desaprovação tava em 45%, 43% e tal. Aí, em 2025 inteiro, o Lula ficou debaixo d'água na aprovação. O auge dele aqui, cara, do delta entre o desaprovo e aprovo, foi em março de 2025, que ele tava com 54% das pessoas desaprovando e só 45% aprovando. Então, 8,5 pontos percentuais debaixo d'água. E aí, começou a oscilar. E muitos dizem que você vê aqui, desde maio, a aprovação dele começou a subir. E aí todo mundo aponta que com essa briga do Trump, esse discurso soberanista, etc., conseguiu trazer um bônus assim pro Lula e a aprovação dele finalmente conseguiu superar a desaprovação. De novo, no ano passado, em 2024, a aprovação do Lula estava nesse ritmo, só que a desaprovação estava mais baixa. E quando você abre o detalhamento da pesquisa aqui, se você entrar no site deles, tem essa pesquisa. Aqui tá ela já baixada. Você vê, cara, que a quantidade de pessoas que não sei diminuiu muito. Então, chegou a por 0%, exemplo, abril de 2024 tinha muita gente no não sei. E quando você vê aqui a avaliação do governo Lula é dividida entre ruim, péssimo, ótimo, bom e regular, você vê que... Engraçado, né? Porque eu achei isso até curioso, a pesquisa. Por algum motivo, eles medem a aprovação de duas formas diferentes. Um é perguntando se você aprova ou desaprova, e outro é pedindo pra você avaliar. Tua avaliação, né? E aí, na avaliação, o ruim, péssimo, ainda tá acima do ótimo, bom. Mas você vê aqui, cara, que o regular caiu muito, né? Então, o Lula meio que tá polarizando, de certa forma, a opinião dos brasileiros, mas o ótimo, bom tá uma subida, cara, vertiginosa desde o começo do ano, né? A gente chegou a fazer, a gente cobriu o ápice dessa impopularidade do Lula aí, né? A gente tá falando da crise no governo e tal, a sensação de que tava tudo uma merda. Não que tenha mudado muito, né, de lá pra cá. Mudou o contexto, né? Tem mais ruído no entorno que seria um diagnóstico preciso do Lula e isso tá favorecendo o presidente, claro. Tem até um comentário de bastidor, muita gente tem dito que... A gente chegou a comentar também que toda essa briga soberanista provavelmente teria um ganho de popularidade pro Lula de curto prazo, né? Todos os boomers da política estão falando isso. Exato. Então é aquilo, nós somos jovens, o que a gente tem pra trazer? Novidade, agilidade, sei lá o quê, mas a gente tem que sempre ouvir os mais velhos, claro. né? Se eu enxerguei longe foi porque me apoiei no ombro de gigantes, né? Enfim, um abraço pra velharada que cobre política também. Mas eles falam, cara, um ganho de curto prazo isso é definitivo. Mas o comentário de bastidor o próprio Lula estava desanimado com 2026, né? Quando tava nesse 37% aí, as pessoas estavam conversando com ele e estavam assim, cara, porra, vou disputar pra tomar um sacode, né? Porque era o que tava muito claro naquela época. Mas eu acredito de verdade que o Lula é um cara sortudo mesmo. Então os fatos conspiram em seu favor, quase sempre. E aí, com toda essa virada de chave, toda essa turbulência, pelo menos agora, no curto prazo, ele não só recuperou, como muita gente comenta, encaixou o discurso. Então agora tem uma visão mais clara do que o Lula quer pro Brasil. E pior de tudo, o velho tá animado agora. Então os caras estão falando que o Lula mudou completamente a porra do ânimo dele pra 2026. Cara, eu acho que a dieta de ovo de ema jabuticaba, mano. Trouxe vigor pra caralho. O ovo de ema deve ter, cara, minerais assim, sabe? O ovo é muito nutritivo, né? Imagina de a porra. Ovo imenso. O ovo do tamanho da sua cabeça. Cara, eu tô cuspindo igual o Lula mesmo, que merda. Enfim. Pois é, mas é isso, cara. O Bismarck, ele já falou a frase dele. Deus tem seus favoritos, os idiotas, os bêbados e os Luiz Inácio. Acho que ele já tava aí na categoria aí. Enfim. Pois é, né? É verdade. Risos. Enfim... pensando aqui sobre o gráfico também, você vê, cara, o ótimo bom do Lula tá subindo há bastante tempo já. Então, pra quem fala que, o Trump tá melhorando o Lula, é aquele negócio, né? Tá subindo desde março. Será que desde março essa subida é por causa do Trump?
Não sei, né? Tiveram algumas medidas populares do Lula nesse meio do caminho, né? Sim, sim. Questão E, tipo, do imposto de renda. Eu poderia pensar alguém fazendo um argumento, o tal do Liberation Day, que era o anúncio original de tarifas, foi em abril. Mas o Liberation Day foi notícia pra China, pra Europa, não foi pro Brasil. O Brasil tinha saído tranquilo no Liberation Day original. Saiu barato. Pois é. Mas você vê, tá dizendo outro instituto de pesquisa aqui, o Quest, falou que 72% dos brasileiros, nesse caso, veem erro de Trump ao impor tarifaço por Bolsonaro. Para a maioria, Lula acerta em reação. Então, de fato, é isso, né? É uma coisa popular. Se eu não me engano, tem algum relatório desse aqui, o próprio André Roman, que é o CEO da Atlas Intel, tweetou um gráfico da pesquisa do instituto dele sobre a opinião que os brasileiros têm sobre o Donald Trump. Em novembro de 2023, os brasileiros tinham uma visão mais positiva do que negativa. O que, pra deixar bem claro, isso é único no mundo, tá? Se eu não me engano, o único país que consistentemente gostava mais do Trump do que desgostava era Israel. Que é um aliadaço. O Trump é tipo... O Trump é o presidente mais pró-Israel da história dos Estados Unidos, assim. Então, tipo, pra você ver como que a natureza do brasileiro é ser muito americanista e muito, tipo, republicano, muito pró-Trump e tal. Mas as coisas foram mudando. Então, janeiro de 25, por algum motivo, já tinha caído muito, né? Eu não consigo entender o que teria levado a essa queda aqui. Cara, eu também não sei. Mas... Em abril, Trump começou a ficar mais impopular. E aí, em julho, Trump mais impopular. Então, o Trump tá perdendo um pouco de popularidade no Brasil. Pouco não, né? Tá perdendo pra caralho, né? Sim. Brutal mesmo. Variação aí de 30%, né? Pois é. Mas, enfim. Quem se importa com a opinião de ovelhas? O nosso nicho de mercado tá diminuindo. minguando. Caralho, novos clássicos incríveis. Trump, velho, tem que fazer uma porra, cara. Tem que fazer uma embaixadinha. O Brasil tem que ganhar a Copa aí nos Estados Unidos pra você salvar o canal, senão a gente vai passar fome nesse ritmo. Pois é. E aí, aqui entra os crosstabs, né? Em inglês, quando os estudos de pesquisas falam crosstabs, é meio que as aberturas demográficas e etc., sobre a avaliação do governo Lula. Então, literalmente, cruzamentos demográficos, você tem segregado de gênero, idade, nível educacional, renda, religião, região e voto no segundo turno, whatever, né? De se as pessoas avaliam o governo do Lula como bom ou ruim. E você vê. Vamos passar ponto por ponto. Do ponto de vista de gênero, os homens... O Lula tá 15 pontos debaixo d'água entre os homens e 10 pontos acima d'água entre as mulheres. Que é... Uma divisão de gênero aí, né? Divisão de gênero. O normal, tá replicando um fenômeno global. Mulheres têm alguma predisposição a ter um posicionamento mais à esquerda do que homens, né? Exato. E aí aquilo, mais à esquerda, mais ao establishment, enfim. Por idade aqui, né? Então, o de cima é desaprovar, a barrinha de cima é desaprovar e a barrinha de baixo é aprovar. Entre os jovens, 16 a 24 anos, o Lula está 26 pontos debaixo d'água. Cara, o não sei é mais alto também, né? Natural. É isso? É. Previsível, né? Mas, cara, 26 pontos debaixo d'água entre os jovens é horrível, né? Se você comparar aí com as próximas demografias, cara, todo esse recorte aí de 34 pra baixo, o Lula tá mal, né? Tá pior ainda entre os jovens, mas porra. Pois é. Então, pra você em casa que fica tipo, a juventude é um bando de esquerdista e tal, tipo, calma. A galera odeia o Lula, basicamente. Entre 25 e 34 anos, debaixo d'água, 13 pontos abaixo d'água. Os nossos amigos millennials aí, né? Exato. 35 a 44, empatado. Igual pra 45 a 59. Então, os millennials mais velhos e a geração X estão meio... Cai lá no Lula. Na verdade, aqui tá um pouquinho mais debaixo d'água, né? Cara, isso é muito interessante, né? Esse gráfico é igual ao gráfico dos Estados Unidos. Sim. Talvez com uma defasagem de... 5 anos. De 5 anos. Mas nos Estados Unidos você observa a mesma coisa. Os mais jovens são bem mais à direita. Aí os millennials, principalmente os millennials mais velhos, são mais à esquerda. Aí você vai pra geração X, fica mais de direita de novo. E aí você vê quem no mundo está sustentando a esquerda global são os boomers. Cronos, Saturno. É demais, né, cara? Então, o Lula destrói entre os idosos, Lula é extremamente popular com quem tem mais de 60 anos, né? Isso é muito brutal, cara. Isso é muito engraçado. Muito engraçado. Eu nem consigo entender o apelo todo, sabe? Posso falar Porque não é uma coisa pragmática, cara. Não é, minha aposentadoria tá salva com o Lula. Não é isso. Posso falar o que é? Quem vê a mídia tradicional, cara.
Se você fica o dia inteiro assistindo Globo News, Brain Rotting na Globo News, o ou na Globo Globo mesmo. tradicional, ou você lê a Folha, ou o Globo, sabe? Você, cara, vai acabar Você tá sendo a Lula favor do Brains, né? Você tá Lula Brains. é. Exato. E aí a juventude tá como? No X. No X. Compartilhando notícias mentirosas. Exatamente. Precisam ser regulados, regule agora. Pois é. Caralho, que doideira isso, né? E do ponto de vista de renda, você vê... Não pulou, não, o extremo canto lá, não tem outra coisa, não? Ah, não. nível educacional interessante, né? Também. O ensino fundamental, ou seja, os brasileiros menos educados, o Lula é marginalmente impopular. Ensino médio, ele é mais impopular. Ensino superior, o Lula é bem popular. De novo, replicando. Estados Unidos. As pessoas mais educadas tendem a ser mais pró-establishment. Lulistas, né? A esquerda é o establishment, logo. É, interessante. Por religião, que já tá aqui. Os católicos amam o Lula. Né? É aquilo. São verdadeiramente católicos, eles estão verdadeiramente seguindo a sã doutrina. Talvez sim, né? Mas, enfim, o grau de afiliação... A afiliação de afinco religioso do católico no Brasil... É baixo. É bem baixo, né? Você tá basicamente fazendo quase a divisão rico e pobre em evangélico e católico a esse ponto. Pois é. Ou mais antigo, Eu né? tenho minhas Sudestino. dúvidas. Se você perguntasse católico, mas tipo, pra você poder ser católico, você tem que... Bota aí, uma vez no mês na igreja, eu já imagino que talvez fosse um pouco diferente. Talvez né? replicasse o evangélico, né? É quase uma divisão entre religioso e não religioso, né? Pois é. Tipo assim, frações de católicos fervorosos assim são bem baixas. Né? Evangélicos odeiam o Lula. Então, diria, né? 40 pontos debaixo d'água. Porra, Silas Malafaia no carro do Bolsonaro também, né? Queria o quê? Outra religião, que deve ser principalmente religião de matriz africana, espírita, né? É, espírita e umbanda e candomblé. Amam o Lula. Eu não poderia prever isso. Crente sem religião, né? Que é uma categoria... Caralho, o quê? interessante. Deísta, porra. George Washington? Porra, é essa? Exato, a maçonaria. Maçom, Gadu. Aí, mas... Não gostam do Lula, mas tá empatado. Deísta. basicamente. Seria o cara realmente... Em inglês tem essa frase, né? Que é spiritual but not religious. Então o cara Meu Deus. acredita em espíritos, mas não tem uma religião. E tem o agnóstico ateu. Lula é extremamente impopular. Quem diria? Quer dizer, desculpa, Popular. extremamente popular entre quem se denomina agnóstico ateu. Então, Quem diria? Urbano, né? É uma filiação... Tinha que ter um recorte urbano-rural, né? Porque é hilário, né? Os Estados Unidos, eles fazem muito essa parada. pois é, fica a dica aí. Se alguém da Atlas Intel, por algum motivo, Andrei Roman, ouviu Novos Clássicos Show, Notice seria muito us. interessante incluir a divisão por centro urbano, né? E seria interessante fazer Mas- também tamanho de centro urbano. Podia ser tipo metrópole, Metrópole. aí bota as cidades com mais de 1 milhão, sei lá, cidade média e rural. se eu tivesse que chutar, talvez seja porque não tem. É porque talvez o critério para urbano e rural no Brasil seja uma merda. Eu acho que eu estudei isso na faculdade, eu acho. Tipo, se você tem sede de prefeitura, você é urbano. Então, mas aí você não precisa usar esse critério, sabe? Vai ver o... Eu não sei a metodologia, André Romano. mas eu imagino que na medida que você entra em contato com a pessoa, talvez você não precisa nem sequer perguntar pra pessoa pra saber a cidade onde ela tá. Você vê direto pelo Google Earth. Google Earth. Mentira, pelo IP, né? Porque eu acho que a Atlas Intel roda tudo... Pelo PC. Não que é sei. o High Frequency Polling. Andrei Roman, do something. Eu gostaria de saber, assim, quão lulistas são os centros urbanos brasileiros, se a gente tem a Califórnia, a Nova York, a moda brasileira. Pois é, Aí enfim. podia fazer um merchan nesse episódio também. Merchan do site. Pois é, pessoal, nós temos um site chamado Merchan do site. novosclassicos.com.br que a gente trata... Tem vídeos Extras. de extras graça. grátis. Grátis. E tem bastante conteúdo pago se você quiser apoiar o nosso canal. Então, literalmente, NC Show Extra é igual o NC Show, só que de assuntos mais... Em geral, mais cômicos, assim, né? Sim. Craques da Pena, a gente entrevista nossos amigos que são craques em filosofia. NC Show Exclusivos, nosso repositório longuíssimo de NC Shows Extras. Vídeo e aí pra é pago. cacete aí, tá? Perguntas e respostas, a gente respondendo as perguntas dos fãs. NC Plus, nossos próprios insights filosóficos. Tem um aí, saiu, hein? É porque a gente tá gravando hoje, mas vai sair hoje à tarde. Mas aí quando você estiver assistindo esse vídeo, já saiu. E tem um novo lá sobre pra que serve história. E insights filosóficos comentados também, a gente comentando insights filosóficos de verdadeiros filósofos, né? Muito melhores do que nós. Então entra lá, www.novosclassicos.com.br se você quiser apoiar o nosso trabalho. Mas Obrigado. enfim, continuando. Voltando. Renda familiar, os mais pobres. O Lula tá um pouquinho acima d'água. Aí você vê, Ganhou 2 a 3 dinheirinho. mil. Foda, né? O cara ganhou um dinheirinho. Pra fins, né, de estatística nacional, né? Virou classe média. Classe média baixa, bem baixa. Classe média, mas no Brasil, né? Porque isso é renda familiar, isso nem é renda individual, tá? Virou classe média, amigão. Odeia o Lula.
cara ganha um pouquinho mais, também odeia o Lula. 5 a 10 mil, aí o Lula volta a ser popular. Engraçado isso, né? É porque aí você ia pra, sei lá, né? Além do pedreiro hipotético que ganha 10 mil reais, de acordo com especialistas na Faria Lima, pra atingir essa faixa de renda aí, você, cara, basicamente já tem que ter feito a faculdadezinha também, né? Pois é. E acima de 10 mil, então, Lula bastante popular. Elitismo. E região, o Norte odeia o Lula, o Nordeste ama o Lula, o Sudeste perfeitamente empatado, Centro-Oeste odeia o Lula e o Sul odeia o Lula. Ou seja, todos odeiam o Lula, a não ser o Nordeste que ama ele e o Sudeste, que alguns amam e outros odeiam, né? O Nordeste, por coincidência, talvez a justificativa religiosa seja até invertida, né? É porque o Nordeste também é a região mais católica do Brasil e o Norte é a mais evangélica. Tem que ver, né? Pois é. Que drivou o quê, né? Mas... E aí, esse aqui eu acho muito interessante, né? Então, isso aqui essa estatística é... Se as pessoas consideram o governo Lula melhor ou pior do que o governo do Bolsonaro em várias questões que são relevantes pro público brasileiro. Então, literalmente, tem uma área de política pública aqui. A educação. Você considera o Lula melhor ou pior do que o Bolsonaro? Aí, aqui tá a porcentagem de pessoas que consideram melhor, em azul. É a quantidade de pessoas que consideram pior, em vermelho. E cinzinha considera igual ou não sabe. Então, você vê. As coisas em que o Lula é melhor do que o Bolsonaro. Direitos humanos e igualdade racial. Moradia. Ambiente de negócio e criação de emprego. É mais marginal, né? Turismo, cultura e eventos. Meio ambiente e políticas sociais e redução da pobreza. Aqui no lado tem o Delta. Então você vê. Cara, a coisa que o Delta positivo do Lula é maior é turismo, cultura e eventos. Que, com todo respeito... Mas isso não é pauta, né? Isso é uma pauta com a relevância política baixíssima. A Atlas Intel já fez pesquisas outrora, falando quais são os temas mais relevantes para os diferentes países latino-americanos. E os temas mais relevantes são segurança e corrupção. Vamos ver aqui. O brasileiro médio, quem ele acha melhor em segurança ou corrupção, né? O Lula ou o Bolsonaro? Vamos procurar. Justiça e combate à corrupção. Lula, 42% prefere o Lula e Bolsonaro, 57%. Então o Lula tá 15 pontos debaixo d'água em quesito de corrupção. E segurança pública, 39% prefere o Lula, 56% prefere o Bolsonaro. Então, 17 pontos debaixo d'água. Então, cara, isso é péssimo. Se o eleitor brasileiro fosse o homo econômicos, que vota da forma muito informada e perfeitamente racional, cara, isso seria o fim do Lula, basicamente, né? As duas questões mais relevantes, ele tá, caraca, quase 20 pontos, cara, debaixo d'água, entendeu? Cara, direitos humanos e minoria era uma das pautas mais fracas. Eu acho que essa pesquisa era dos Estados Unidos, cara. Não, mas também tem essa pesquisa nos Estados Unidos, mas a Atlas já fez da América Latina. Caralho, então, esse é um tipo de... Tipo, a relevância de pautas culturais para eleição, cara, é basicamente alinhamento ideológico com, tipo, classe artística, entendeu? O PT faz esse trabalho muito bem. E as pessoas percebem, mas elas não votam por isso, né? Exato. Às vezes votam por influência de terceiros. Eu nem acho que isso funciona. E a outra coisa também, cara, direitos humanos e igualdade racial é uma pauta importante, mas também que movimenta um percentual ridículo do eleitorado, né? Ridiculamente baixo. Exato. Ridículo. Não, é ridiculamente baixo. E aí, o que é preocupante nisso tudo, cara, porque mais pra frente no relatório a gente vai ver a performance eleitoral do Lula. E aí você... Anota esses dados. O Lula performa melhor nas duas pautas menos importantes eleitoralmente. E ele é destruído nas pautas mais importantes. Anota esses dados aí, tá? Aqui tem erros e acertos do governo Lula. O povo brasileiro gostou de gratuidade para a farmácia popular, isenção do imposto de renda. Enfim, né? Vários programas do governo do Lula foram de fato populares. E algumas coisas foram impopulares, como... imposto sobre compras de até $50 em site exterior. Então, a taxação de coisa na Shein foi extremamente impopular. Cara, olhando isso aí, parece que o Lula acertou mais do que errou, né? Mas isso é uma questão que, tipo... Mas o recorte aí tá meio... tá poupando de todas as polêmicas e do clima geral, né? Sim. Enfim, isso aqui sofre um pouco da mesma questão disso aqui, né? Que não tá ordenado em ordem de relevância. Tipo, o Lula mandou muito bem gratuidade para medicamentos do itens de farmácia popular, mas quão relevante isso é para o brasileiro? Esse especificamente eu acho que talvez até seja, principalmente para quem é mais velho. Mas tem certas coisas aqui que talvez, sei lá, o brasileiro só não ligue tanto e... Enfim. Eu tenho uma coisa ali do Estado de Israel. Exato, cara. Comparação das ações de Israel na faixa de Gaza com os extermínios de... Caralho, o brasileiro condenou isso. Sim, o brasileiro... É filossemítico, né? Pois é. Risco político aqui é da América Latina como um todo, eu achei menos interessante. O brasileiro considera que os principais
riscos, né? Então, os problemas em potencial que tem uma chance de acontecer, o brasileiro ele tá preocupado com corrupção principalmente, o que faz sentido, né? Por causa do escândalo do INSS, que tá explodindo aí no colo do Lula. Em termos de índice de confiança do consumidor, então, se o brasileiro acha que ele vai ter mais renda para consumir, está abaixo da água também, então o brasileiro não está muito otimista com seu potencial consumo, né? futuro de consumo. Vamos lá. De novo, a expectativa atual está abaixo da água. Situação econômica. Como você avalia a situação econômica do Brasil e o mercado de trabalho neste momento? Como você avalia a situação econômica da sua família? Então, a maioria dos brasileiros, 1/3 considera bom, 20% considera normal, 44% considera ruim, então o Lula está um pouquinho debaixo d'água. A família, 36% considera bom, 30% considera normal, 85% considera ruim. O que exatamente seria a situação da família? Mas tua família tá bem, pô. De grana. O que o Lula... Ah, tá. É aquilo. Eu falo, pô, sua família também. O que o Lula tem a ver com essa porra? Bem ou mal tem, né? Se o Lula começasse a implementar políticas econômicas desastrosas, ia fuder a renda da sua família. Não, pô, mas eu tinha interpretado de outra forma. Tipo, relações familiares. Se eu tô de bem com a minha esposa, o que o Lula tem a ver com isso, porra? Muito. Pode ter a ver mesmo. Enfim. Mas isso é engraçado, né? Isso replica coisa que a gente já viu em outras pesquisas, que é, em geral, as pessoas falam que o Brasil tá uma merda. Como tá a tua família? Não, eu até que tô bem. Vai bem. Eu tô suave. Vai bem, graças a Deus, né? Pois é. Situação do Brasil é hilária também. Mas as pessoas também tendem também a ter um dimensionamento melhor de coisas pequenas, coisas grandes, né? Sim. Pô, como é que tá teu filho? Pô, tá bem. Como é que tá o Brasil? Aí você, caralho, isso também é uma coisa... Não é nem... O brasileiro é otimista, mas isso eu nem acho que revela tanto isso. Revela mais uma coisa humana, né? Sim, é a mesma coisa. Que também, expectativas econômicas, situação da família. Vai melhorar. Minha família vai melhorar. Exato. Vai piorar? Não. Minha família não vai piorar. O Brasil... o Brasil vai piorar. O Brasil tá fudido. A minha família eu dou conta aqui, mas o Brasil, caralho, a corrupção e tal. Mas isso mostra um pouco do senso comum também, né? Sim. Que é uma coisa carregada pela geração... Principalmente geração X, assim. Que é pra dar... Que país é esse? Cara, a corrupção... O Brasil seria o país mais rico do planeta Terra se não fossem os corruptos bandidos e tal. Esse é o senso comum brasileiro, entendeu? E definitivamente ele apareceu na pesquisa do Andrei Roman. Pois é, percepção e expectativa de inflação, eu não sei qual é o ganho que tem de perguntar isso pra... Para o cara... O cara que não sabe nada. Intenção de compras de bens duráveis também. Isso é bom. A maioria dos Consumo. brasileiros com expectativa de comprar menos bens duráveis, né? O que é bem um indicativo ruim, né? Ligado ao índice de confiança do consumidor também, Profundamente. Né? E a popularidade do Lula tá muito baseada nisso, né? Do tipo... A ascensão do Lula tem a ver com, elevação dos hábitos de consumo das classes populares, né? C e D, né? Sim. E aí, se o Lula não tá entregando o fogão novo, a geladeira parcelada, o carro, enfim, aí é horrível pra ele, né? Vamos lá, maiores problemas do Brasil. Essa porcentagem aqui dá luz àquele gráfico lá em cima, né? De quem tá melhor, o Lula ou o Bolsonaro em diferentes questões. O brasileiro se importa com corrupção, com criminalidade e tráfico de drogas, são os dois disparados os mais importantes, que é as coisas que o Lula tá debaixo d'água. O que o Lula tava bem era, por exemplo, racismo, homofobia e xenofobia. Só 10% da população acha isso um dos 3 maiores problemas do Brasil. Cultura apareceu? Será que cultura apareceu, cara? Cultura nem apareceu, cara. Pois é, né? Pra você ver. Engraçado, né? Migração e controle das fronteiras. Quão insano você tem que achar pra isso? Talvez um cara em Roraima ache isso relevante. Pois é. Ou o cara em Curitiba. Abraço impera. Degradação do meio ambiente também. O brasileiro liga muito menos pra isso do que liga pra corrupção e crime. De novo, né? Você consegue ver aqui, claramente, muito à frente. E aí você vê a imagem dos líderes políticos. O Lula, bem ou mal, ainda é o político mais popular do Brasil. Ele é 51% dos brasileiros veem ele de forma positiva, mas 48% veem de forma negativa. Então, ele e o Tarcísio são os únicos políticos com imagem mais positiva do que negativa, mas a rejeição do Lula também é bastante alta, né? É divisível pra cacete, né? Hoje em dia... Em outro dado, ali, em outro dos gráficos ali, a gente passou rápido, mas, cara, basicamente todo mundo tem uma opinião sobre, né? Exato. Tipo, é inescapável, assim, a bipolarização política no Brasil é literalmente inescapável, sabe? Sim, aqui tem uma seção grande de inteligência artificial, eu imagino que seja interessante pra, investidor estrangeiro e tal, mas para os nossos fins políticos isso não é tão relevante. Tem a parte que ele fala sobre, cenários eleitorais Brasil 2026. Então, se as eleições presidenciais fossem acontecer nesse próximo domingo, e se os candidatos fossem os mesmos de 2022, inclusive Lula e Bolsonaro, em quem você votaria?
Lula em 47%, Bolsonaro em 44%. Lula ganharia melhor do que ele ganhou em 22, né? Mas no primeiro turno também, de 22, o Lula quase ganhou, né? O Lula quase fez mais de 50% no primeiro turno. Quase, pô. Mas aí eu penso porque o Andrei Romano não entregou nenhuma outra alternativa pra direita, né? Pois Os outros é. candidatos ali tem uma pessoa do governo do Lula e outra pessoa de esquerda, né? O Ciro. Pois é. Então o Lula ganharia. Mas você vê, entre fevereiro e junho, o Bolsonaro estaria na frente no primeiro turno, então estaria melhor do que foi na eleição de 2022, e agora retornamos ao que era, o que se manifestou. Aqui tem a abertura também, gênero, nível educacional, idade, região. Eu imagino que isso aqui seja um reflexo perfeito do que está lá em cima sobre a popularidade do Lula, então nem vamos passar. Agora, cenários para eleição de 2026. Lula versus Tarcísio. No primeiro turno, Lula sairia muito na frente do Tarcísio. É aquilo, né? Ele talvez esteja um pouco adiantado. Tem uma dispersão de 10% aí em outros candidatos de direita. Mais de 10%, né? 12% em outros candidatos de direita. Ratinho, Romeu, Caiado. Tipo, Marçal também, né? A disputa direta com o Bolsonaro não tinha uma alternativa, seria a frente única, e agora é, tipo, livre concorrência. Aí o Tarcísio, se somar todo o eleitoral de direita, crava ali um 45%, muito próximo do percentual do... Interessante que o Tarcísio não tá caindo, né? Mas tu acha que ele... Não, mas sei lá, podia estar caindo, subindo, mas tá andando de lado. É meio... Ele é um cara bem estável. Pois é. Vamos ver o outro cenário contra a Michele. Michele performando pior do que o Tarcísio. Eu acredito mais nisso nas pessoas que estão dizendo que não existe diferença. Cara, a Paraná entrega e fala assim, não, cara, se tu lançar o Hélio Negão, 43%. Se você lançar a Michele, 43%. Se você lançar o Bolsonaro, 47%. Se você lançar o Tarcísio, 43%. Eu falo, cara, eu sei como é, não é assim, entendeu? Sua pesquisa tá furada. E, cara, pelo amor de Deus, cara, se eu posso pedir uma coisa pra papai do céu, é que Michele Bolsonaro não seja candidato em 2026, cara. Eu também, cara. Seria a Damares takeover do governo, assim. Não e você vê, se não fosse o Lula, mas os pupilos. O Haddad, ele ficaria bem pau a pau aqui com o Tarcísio. Não sei, muito grande, né? Então, tem muita coisa aqui. Você vê que as pessoas migrariam em massa pro Ciro Gomes, que é bem interessante. Também, né? As pessoas teriam mais coragem, não topariam frente única, né? Pois é. E aí você vê, intenção de voto presidente no segundo turno, o Lula ganharia todos os segundos turnos. Então, ganharia contra o Tarcísio, ganharia contra a Michele, ganharia contra o próprio Bolsonaro. Curiosamente, no segundo turno, o Tarcísio tá marginalmente melhor do que o Bolsonaro. De novo, 0,3% é margem de erro, mas interessante ver isso, né? E aí, contra o Zema, Caiado, etc., é meio que igual. E a performance do Lula é muito estável, né? Então, o Lula tem um eleitorado que é tipo, meu irmão, independente de quem vai ser no segundo turno, eu vou votar no Nine. Pra você conseguir tirar 1% desse teto do Lula aí, cara, você tem que jogar um cara tipo Eduardo Leite, assim. Que já é um cara, pra mim, de centro, ligeiramente à esquerda, praticamente, assim. E é isso. Aí depois entra na parte estatística aqui, né? Que ó, se vocês quiserem ver aqui, ó, o somatório do DRESP versus sei lá o quê, bababá. Enfim, resumo da ópera. Cara, popularidade do Lula tá subindo, né? E ele parece estar posicionado pra vencer em 26, cara. Se ele quiser disputar... Cara, posso falar? Eu acho que... Se a eleição rolasse amanhã, talvez o Lula vencesse mesmo. Mas, cara, tem muita água pra rolar ainda pra 2026. O Lula é muito velho. Quantos anos o Lula tem mesmo, cara? Fez 80, não é? 79, vai fazer 80 cara. Vai fazer em 80. 27 de outubro, marca aí. Save the date. Ele tem a idade da minha avó. Cara, um ano, quando você tem essa idade, já pode rolar um declínio cognitivo bem responsa, assim. Pra caralho. Eu acho que o Lula agora tá mais biruta das ideias do que ele tava... Ao início do governo? No início do governo, cara. Com certeza. Na eleição. Então, é aquilo. O Lula ganharia hoje? Porque o Lula quase não tá aparecendo na mídia, sabe? Enfim, o Lula, ele pode, como sempre, bater as botas. Tem o risco, cara, natural, né? Da própria idade dele. Ele deu um susto na gente, né? Deu 2 sustos, na real. O avião dele quase caiu. Logo depois ele bateu a cabeça. Tem que fazer a drenagem do cérebro. Abriu a cabeça, o cacete. Mas o mais importante é entender, cara. E a gente, vamos frisar. Eu acho que essa é a opinião do canal. É a opinião de vários boomers também. Que o ganho político proporcionado pelas tarifas do Trump não dura um ano. Não existe... O povo brasileiro, o eleitorado de massa, tem memória curtíssima. Então, por mais que agora o Lula tá tendo um up na popularidade dele, mas é inimaginável imaginar que essa briga vai ser estressada por um ano inteiro até a eleição. Mais de um ano, né? Teria que ser mais de um ano. Então, beleza, vai ter o ganho de curto prazo de popularidade,
Mas a tendência é que a economia continue piorando. E ano de eleição é basicamente sobre economia. Assim, é o melhor fator preditivo. É você falar, pô, a economia vai bem, a economia vai mal. Exato, exatamente. E inflação é a coisa mais importante dentro da economia, né? Porque Exato. até quando tipo, desemprego tá alto, cara, a maioria das pessoas continua empregada, né? Vamos ser sinceros. É, claro. Tipo, mesmo quando o desemprego tá catastroficamente alto, sei lá, bateu 15%, pô, 85% das pessoas ainda tá trabalhando, entendeu? Das pessoas que têm intenção de trabalhar e o caralho. Então... Mas inflação não, inflação pega todo mundo. Então, se a inflação tá alta, todo mundo vê e fica meio insatisfeito. E será que a tarifa do Trump vai ter um efeito inflacionário? Deflacionário. Ou deflacionário? Samuel Pessoa tava argumentando que seria deflacionário. Não sei, pode né? ser, mas... Enfim, a questão é se o clima... Mas uma coisa importante é, cara, eu tava vendo o nego falar que o Lula tá rodando um déficit fiscal muito alto. E rodar um déficit fiscal alto é uma coisa ruim, porque faz com que a taxa de juros que você tem que pagar no título da dívida fica mais alto, e aí vai ter menos investidor. Tipo, o título fica menos atrativo para os investidores estrangeiros, tem uma tendência de desvalorizar a moeda faz com que a importação fica mais cara. Tipo, economia é um bagulho extremamente complexo e extremamente imprevisível. Mas, cara... Não sei, né? Não sei se esse tipo de coisa é boa pro Lula, então. Cara, a coisa que eu penso pra mim que pode ter um impacto mais óbvio é assim, cara, vai entrar menos dólar. Se o Trump realmente começar a fechar o cerco novo, vai entrar menos dólar, o dólar vai subir. Sim. Vai impactar o preço de muitas coisas também, entendeu? Então, gasolina, principalmente, o Brasil depende muito dos Estados Unidos para refinar o seu petróleo bruto. Cara, se a gasolina descaralhar a partir das tarifas, se bem que... Acho que a gasolina é o preço é a Petrobras que dá, de qualquer maneira. Mas aí tem um problema, que é o combustível tava isento também, né? Sim. Então esse impacto não vai ter. Mas eu não sei, eu não consigo enxergar como tipo, mais relações comerciais com os Estados Unidos pode ser bom para a economia do Brasil, ainda que tenha um efeito deflacionário. Cara, honestamente... Eu só acho que o ganho político não sustenta, entendeu? Então vai tender, tipo, vai ter um pico, provavelmente agora, mais algumas semanas à frente. Não, isso é partindo do... Isso é assumindo que essa subida na aprovação foi causada pelo Trump, o que em si é questionável, né? Dado que o Lula já tá nessa tendência de subida há bastante tempo. Ele entregou algumas decisões que foram populares. A gente viu ali alguns acertos. Isenção. Então, a isenção foi muito popular. A questão da farmácia, a farmácia popular também foi muito popular. O Lula tá jogando aqui já no populismo dele também, né? Já tá distribuindo o dinheirinho dele. Mas eu acho que, cara, com esse discurso aí, soberanista, o comentário. Eu fico com a galera do comentário de bastidor que, cara, deu uma encaixada boa no discurso, sabe? Fez um sentido macro agora. O Lula tá parecendo menos perdido. Tem rival, né? Apesar dele não ser exatamente o antagonista do Trump, mas agora ele tem rival. E aí eu acho que o ganho político tende a arrefecer, né? Vai ter um pico agora até o dia das tarifas, e a partir das tarifas não tem mais estresse, só tem desgaste, entendeu? Se nos Estados Unidos tem aquele site Polymarket, né, que tem aposta, será que vai ter coisa sobre o Lula, cara, no Polymarket? Porque se tiver, eu vou apostar que o Lula não vai ser presidente. Não vai disputar. Não, disputar, talvez ele até dispute. Agora que ele não vai ser presidente, eu acho que ele não vai, cara. Entendeu? Não tem. É só coisa dos Estados Unidos. Seria legal ter um Polymarket brasileiro? Acho que sim, né? Pô, brasileiro ama apostar, né? Mas a regulação é bem cercada por caciques, assim. Eu não sei se tem brecha legal. Pois é, mas, cara... Você apostaria que ele não ganha? Cara... Ou que ele não vai concorrer, ou que se ele concorrer ele não vai ganhar, ou que ele vai morrer. Tem 3 coisas possíveis que faz com que ele possa não ser presidente. Eu diria que, cara, Lulinha, paz e amor, esse vai ser o último mandato dele. Depois disso, próximo etapa da vida do Lula é com o Papai do Céu. Ele vai aposentar e vai morrer. Eu também tendo a achar, cara, que as chances dele ganhar em 26 são bem magras. Eu acho que só ganha com, tipo, total triunfo do judiciário, assim. E esse cenário é o único cenário onde ele ganha, pra mim. Mesmo eu acho assim, que vai... mas eu acho, mesmo esse cenário, eu acho ele controverso. Mas esse é o cenário onde ele não tem candidato pra disputar, entendeu? Então, com total triunfo do judiciário, por que você lançaria o Lula? Será que você não consegue lançar uma pessoa mais interessante pros mestres centrônicos, sabe? Não sei, eu só tô levantando. Mesmo nesse cenário, eu não acho que é tão óbvio que é o Lula o cara. Se o Lula não morrer, ele vai sair. Não acho. Tu acha que tem a chance dele desistir? Acho, cara. Tá muito velho, cara. Eu não sei, cara. O Joe Biden, cara. Não sei, ele tá animado agora, cara. Então, pode ser uma armadilha pra ele, né? Mas ele tava desanimado, agora ele tá animado de novo. Pode ser uma armadilha. Eu acho que ele vai concorrer, mas, cara, a chance... Pro ano que vem, pensando no ano que vem, ele só ganha se realmente botarem um candidato muito merda pra ele disputar, entendeu? Se for o Lula e Zema,
Lula ganha. Tu acha que o Lula ganha? Não sei, hein, cara. Acho. Não sei. Mas enfim, é isso, pessoal. Muito obrigado. Esse foi o Novos Clássicos Show de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Entra no site www.novosclassicos.com.br. Tem conteúdo extra gratuito e pago pra vocês apoiarem o canal. Assine, tem 2 planos, um de 12 e um de 25. Garanto que a gente vai continuar fazendo esse trabalho muito bacana aqui todo dia no YouTube. A gente faz lives, meio-dia, segunda a sexta-feira na kik.com, que tem o link na descrição. Já. Nos siga no Twitter, meu arroba é pessoa A99. Meu é @novosclassicos, @do pessoa. Valeu.